Muito obrigado pela vossa comparência. É com muito gosto que abro esta sessão de apresentação deste livro, que tem uma história conhecida na maior parte de vós, uma vez que é um novo estudo, ou que vai publicitar, ou que vai tornar público um novo estudo, que de alguma maneira replica, no essencial, um estudo anterior feito na década de 90, também por iniciativa do então Instituto Inatel, pela mesma autora. Era ela muito novinha, porque ela é uma pessoa muito nova ainda, continua agora nova só, mas na altura era mesmo muito novinha, mas já era um valor reconhecido no campo, sobretudo da demografia, mas de modo geral das ciências sociais, e uma académica que estava já numa fase ainda inicial, mas já consagrada no plano académico. Hoje é uma académica reconhecida, mas que também é muito conhecida, muitos conhecerão também pela ação complementar à sua vida académica que tem tido à frente da Pordata. Para os mais distraídos, a Pordata é uma grande base de dados, um grande portal criado por iniciativa operacional, digamos assim, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e a professora Maria João Valente Rosa tem dirigido, desde a sua criação, esse serviço que vindo do setor privado e da área social, porque através de uma fundação ligada ao grupo Jerónimo Martins, de todo modo presta um verdadeiro serviço público para aqueles que têm necessidade de recorrer a dados atualizados, de alguma maneira completa e supera muitas das lacunas de informação e de divulgação do nosso sistema estatístico oficial. E, portanto, muitos já conhecerão por isso. Relativamente ao estudo que estamos aqui a lançar, outros irão falar, designadamente a própria autora e também o anterior presidente que presidia o Instituto Inatel, bem conhecido de quase todos aqui presentes, o Dr. Eduardo Graça, que teve a amabilidade de aceitar o nosso desafio para comentar esta obra. E o anterior estudo, como eu estava a dizer, foi por iniciativa dele, ou da direção que ele presidia, que desafiaram na época a professora Maria João Valente Rosa para estudar, no fundo, fazer um retrato, de alguma maneira, da situação dos reformados portugueses relativamente à ocupação dos seus tempos livres. Como todos sabem, os tempos livres é o core business da Fundação Inatel, e já era do Instituto que nos antecedia, mas o conhecimento em profundidade desses hábitos, da maneira como os idosos, os reformados, mas sobretudo os séniores, ocupam os seus tempos livres, o tipo de atividades que têm, é absolutamente crucial para uma organização como a nossa. Porque sem esse conhecimento rigoroso, dotado de rigor científico, dificilmente, a não ser por acaso, poderemos desenvolver as melhores ofertas da ocupação dos tempos livres. Esse retrato, julgo que foi muito importante na época, em 1998, quando foi disponibilizado esse estudo, de alguma maneira apoiou também muito do que terá sido nessa época, mas que o Eduardo Graça certamente melhor que eu falará sobre isso, ajudou com certeza muito do que na altura se fez em matéria de turismo sénior, designadamente, e outras ofertas de ocupação de tempos livres também para os idosos. Cumpriram-se exatamente este ano, em 2015, 20 anos do lançamento desse grande programa do turismo sénior. Como sabem, está a passar um momento menos feliz de existência, porque, por virtude das restrições orçamentais dos últimos anos, os governos não aprovaram, suspenderam, sem nenhuma decisão formal sobre isso, mas suspenderam a realização desse programa desde 2012, portanto já não se realizou em 2013, nem 2014, nem 2015. Em todo caso, quer a administração que antecedeu a minha, quer aquela que eu presido, entendemos que devíamos continuar esse programa, embora numa escala mais limitada.
e o turismo sénior continua a ser uma realidade. No seu melhor momento, na época passada, atingiu, salvo erro, à volta de 80 mil participantes por ano. Nos últimos anos já teria um pouco menos. Hoje temos um programa muito mais modesto, porque os preços que praticamos, embora mantenham aquela característica acentuadamente solidária de diferenciação do preço das viagens conforme o rendimento do agregado familiar, do sénior, de todo modo os preços tiveram que se ajustar e hoje não viajam no nosso turismo sénior menos de 10 mil pessoas por ano. Em todo caso, mantivemos a bandeira, acho que isso foi muito importante, e está ali o Dr. Calarrão, tem sido o principal organizador destes, enfim, a alma deste programa, e quando eu cheguei na tela, ele facilmente, não foi muito difícil, penso eu, convenceu-me a manter o programa como o meu antecessor também tinha mantido, já nessa fase em que não havia financiamento. Bom, estamos a precisar de refrescar tudo isto, e este estudo vem muito nessa linha. É preciso novas ofertas, é preciso compreender o que é que, passados estes anos todos, é a realidade de vida na dimensão dos tempos livres dos nossos idosos e, a partir daí, rever as ofertas, quer nós, Fundação Inatel, quer todas as organizações que em Portugal se ocupam de animação, de apoio de algum tipo à existência dos mais velhos e sobretudo dos reformados. É preciso conhecer bem isso, rever essas ofertas e dar um novo impulso que julgo que nos próximos anos, certamente, entre outras organizações, mas com papel de liderança, como teve até agora, a Fundação Inatel irá certamente dar. Isso acho que é muito importante. Mas para já, então, vamos tomar conhecimento dos resultados deste estudo e para já convido o editor, que é sempre uma figura fundamental num mercado editorial tão complicado como é o português, porque é pequenino e caro, não é? Na parte dos custos de produção, e portanto é preciso aqui uma grande ginástica e um grande espírito de missão para conseguir levar por diante esse trabalho. E em boa hora foi desafiado por mim e pela professora Maria João Valente Rosa e a editora, a Binomics, aliás o grupo é a Formendia, não é? Mas que tem essa marca específica da edição, na pessoa do seu principal mentor, o Dr. Horácio Periquito. E portanto vou convidá-los justamente para também dar a sua explicação e o seu ponto de enquadramento a esta edição, mas antes disso, de novo, agradecer a todos a presença, porque é importante, sobretudo para os meus colegas da Fundação, olharem para este novo estudo como um instrumento do seu próprio trabalho e ajudarem a fazer chegar os resultados deste estudo mais longe, ou seja, através dos nossos canais próprios de divulgação, para além do canal de vendas normal do livro, o nosso canal próprio de divulgação, de difusão destes conteúdos, terá muita importância porque atinge diretamente enfim, uma boa parte dos destinatários, que são justamente os mais idosos, que participam ou que estão de algum modo associados à nossa fundação. Portanto, agradecer a presença de todos, agradecer a presença, naturalmente, da autora, que aqui é a estrela que vai brilhar, e sei que vai brilhar a grande altura, porque já li o texto e tive a honra de o prefaciar, e realmente é um estudo notável. Agradecer muito a disponibilidade que a professora Maria João Valente Rosa teve logo da primeira conversa, porque, enfim, tinha passado algum tempo sobre este estudo, ela estava muito ocupada e está com a Por Data, com outros projetos de índole académica, e portanto não era pacífico ou não era automático que houvesse uma tão boa aceitação. Agradeço muito esta aceitação, penso que também reagiu muito bem ao desafio de olhar para uma mesma temática, passados alguns anos, 16 anos, não é assim? Alguns anos sobre o momento da realização do primeiro estudo, e isso realmente conduziu a este resultado excelente que agora fica disponível para todos. E uma palavra última para um dos meus mais brilhantes
e grande amigo de sempre dos meus antecessores, do Eduardo Graça, que foi aqui um presidente de referência no então Instituto Inatel e que continua a ser um grande dirigente da administração pública mais autónoma e mais voltada para as causas sociais, como neste momento à frente do CASES, e que também aceitou facilmente, sem grande exagero, dizer aqui umas palavras, que ele é modesto e, portanto, não gosta de criar grande expectativa, mas depois ele surpreende-nos sempre com algo mais do que essa modéstia inicial, fazer também as suas considerações no encerramento desta sessão de lançamento. Quero começar por agradecer ao Inatel, na pessoa do professor Fernando Ribeiro Mendes, a possibilidade que nos deu de editar este livro. Felicitar, naturalmente, a professora Maria João Valente Rosa por este excelente trabalho. Vou ser muito rápido, queria apenas dizer que todos nós nos lembramos dos tempos em que os avós eram velhinhos, com aquelas pesadas marcas da idade. Os meus avós eram assim, os nossos também. Hoje os avós são mais novos, são jovens, não é? Falta um pouco para ser avô. Portanto, imaginem. Agora, é verdade que estas alterações demográficas estão a afetar um bocadinho tudo aquilo que nos envolve, com o nascimento da chamada quarta idade, digamos assim, não sei, não quero ter umas coisas que não sei, estou apenas a tentar justificar porque acreditamos o livro, naturalmente, pela pessoa, pelo apoio e pelo seu conteúdo. Os velhos hoje já são trisavós e bisavós. Como diz o professor Fernando Ribeiro Mendes no prefácio, estamos na era do reformado tecnológico. Por acaso é verdade, o meu pai tem 82 anos e já vai mexer no iPad e tal, este livro que temos o prazer de editar, de facto, é o resultado do inquérito que foi referido. E o professor Fernando Ribeiro Mendes diz no seu prefácio que no meio disto tudo alerta-nos para a exclusão e para a menor qualidade de vida. A ocupação dos tempos livres para o autor e para o prefaciador são naturalmente preocupações que nos obrigam todos a pensar. Este livro é um fundamental elemento de reflexão e por isso convido-vos a ler. Já agora, se não se importa, convido-vos a comprar. Estes eventos são sempre os eventos dos autores e dos patrocinadores, se quiserem, não dos editores. Por isso eu vou ficar por aqui, acabando a realçar mais uma vez e felicitar o trabalho feito pela professora Maria João Valente Rosa, o apoio que nos deu o professor Fernando Ribeiro Mendes, e agradecer também, não diretamente, mas em nome das pessoas, a presença do Dr. Eduardo Graça. Boa tarde a todas e a todos. É com enorme prazer que estou aqui nesta sala lindíssima, neste fim de tarde maravilhoso e também uma enorme honra para mim estar neste ano a lançar este livro. E este ano porque este ano tem algo de muito especial para o Inatel que o seu presidente não referiu. De facto, o Inatel, aliás, como está aqui, penso eu, faz 80 anos de existência. E quem diz que a idade tira dinamismo? Eu acho que não. Continuo a achar que a idade é um critério meramente administrativo. E, de facto, é uma honra, nas celebrações do 80º aniversário do Inatel, estar aqui a lançar este livro que surgiu realmente de um desafio que o professor Fernando Ribeiro Mendes me colocou um dia, há cerca de 2 anos, e eu quero agradecer-lhe muito esta ideia que teve em chamar-me e também todo o apoio que deu posteriormente para a concretização deste mesmo estudo. E também, naturalmente, não posso deixar de agradecer ao Dr. Horácio Periquito e também à Diolinda Ribeiro por todo o empenho que colocaram na materialização deste estudo, neste livro que estamos hoje aqui a lançar, que se chama Os Reformados e os Tempos Livres. E sobre o livro propriamente dito, eu gostaria de começar por lembrar aquilo que, com certeza, que não é novidade para ninguém. Os contextos sociais em que vivemos alteraram-se significativamente, mesmo em relação ao passado mais recente. Por exemplo, a população está bastante mais envelhecida, o tempo de vida para lá da reforma tem-se dilatado bastante,
a escolaridade aumentou significativamente, os progressos nas tecnologias de informação e comunicação têm sido substanciais, a oferta de canais de televisão diversificou-se. Bem, e eu poderia continuar a dar aqui exemplos de alterações muito importantes que aconteceram nesta sociedade em que vivemos. E, perante estes novos contextos sociais, o objetivo do livro foi perceber em que medida é que estas alterações e estas mudanças se refletem no comportamento das pessoas idosas reformadas através das suas atividades de lazer. E, para tal, foi feito um inquérito representativo da população do continente português, o inquérito da população idosa reformada de 2014. E esses resultados desse mesmo inquérito, lançado em 2014, foram comparados com os resultados que tinham sido obtidos em 1998, na altura em que também fui convidada pelo Dr. Eduardo Graça, como presidente do Inatel, para realizar o primeiro estudo sobre os reformados e os tempos livres. Este primeiro estudo tinha objetivos ligeiramente diferentes, mas permitiu, de algum modo, que, ligeiramente diferentes, diria eu, porque não só a população sobre a qual trabalhámos incidia, tinha a ver com os reformados idosos, mas também com as pessoas de 45 a 64 anos que iriam ser os futuros idosos. Ora, cá está, 16 anos depois, esses futuros idosos estão todos neste grupo que em 2014 foi observado. Habitualmente é frequente ouvirmos dizer que os jovens são os grandes protagonistas das mudanças da sociedade e que os séniores não mudam. Aliás, há aquele velho ditado que burro velho não aprende línguas, não é? Mas tal não é verdade. De facto, este estudo dá conta exatamente que os séniores também mudam ao ritmo das mudanças da sociedade. E vou referir apenas a este propósito, para não me alongar muito, 2 resultados desta análise. Primeiro, resultado que os reformados idosos fecham-se hoje mais em casa que no passado. Em 2014, apenas 10% dos reformados declararam ocupar os seus tempos livres em atividades exclusivamente fora de casa. Percentagem essa que representa cerca de metade do que tinha sido registado em 1998. Segunda ideia, as atividades de lazer relacionais, que foram consideradas neste estudo, tornaram-se menos variadas e a televisão ganhou clara relevância, sendo também maior o tempo, o número de horas, que se dedica a ver televisão em frente do ecrã. A esmagadora maioria da população, ou seja, 90% dos idosos reformados, declarou ver regularmente televisão, passando em média 21 horas semanais em frente deste ecrã. Observa-se, portanto, que o sedentarismo da população idosa reformada aumentou, muito fruto dos avanços tecnológicos e comunicacionais. Apenas com um clique no teclado ou com uma tecla do comando à distância, conseguimos hoje chegar a partir de casa, via televisão ou internet, a sítios tão longínquos. Não é por isso hoje necessário, muitas vezes, sairmos à rua para acompanhar o que se está a passar no mundo ou com os outros. Percebe-se assim que os idosos reformados, através das suas atividades de lazer, estão a participar, de modo menos comunitário, é certo, em novas formas de relacionamento social. Esta é uma pista sobre o futuro, que o tempo presente mostra com clareza e que nos desafia a todos a pensar, quer nas suas consequências, quer na melhor forma, como acabou de referir o professor Fernando Ribeiro Mendes, na melhor forma de colocar
estas companhias tecnológicas de substituição ao serviço de uma sociedade socialmente mais equilibrada, mais inclusiva e também mais saudável. Claro que, naturalmente, outras pistas poderiam ser retiradas deste livro que, a partir de hoje, passo a partilhar com todos vós. Mas não quero deslindar nem a história, nem o fim da história, embora o fim possa ser feliz, e isto depende um pouco do que sabemos hoje e do modo como encararmos as mudanças que estão em curso. E por isso, para já fica o convite para lerem o livro, e antes de terminar, gostaria de dizer que é para mim um grande privilégio contar entre os primeiros leitores deste livro com o Dr. Eduardo Graça, que, como disse, foi responsável pelo primeiro estudo que realizei a propósito deste mesmo tema. E agradeço também, desde já, ter aceito o convite para comentar este trabalho. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Antes mesmo de fazer aqui uma breve viagem pelo livro, que não é verdade ali, queria dizer, porque julgo que deve ser a primeira vez que eu falo no espaço do Inatel desde que daqui saí, não, é a segunda vez, e que o Ribeiro Mendes já me convenceu uma outra sessão que aqui teve lugar, mas aí não falei, é mesmo a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. Portanto, que Foi gradual. é a primeira vez que eu falo, depois de ter saído da direção do Inatel, portanto, bem, há 13 anos, e queria dizer, como testemunha, atendendo a que estão aqui muitos técnicos responsáveis e trabalhadores do Inatel, que eu bem conheci desde a minha participação neste projeto, que essa experiência de 7 anos de direção desta organização me marcou de uma forma muito profunda, não é? Porque, como o Fernando Ribeiro Mendes já referiu há pouco, e referimos abundantemente nas nossas conversas particulares, é uma organização que tem uma identidade e uma capacidade de tração sobre a sociedade em diversíssimas áreas da atividade que é absolutamente extraordinária, embora não seja suficientemente reconhecida como é próprio publicamente, como é próprio deste tipo de instituições que não são parte daquelas áreas duras da governação, são as partes moles da governação, mas que têm uma grande aderência às comunidades, à sociedade, no seu conjunto. E, portanto, fazem com que os dirigentes que assumem as funções com uma missão de serviço fiquem capturados pela beleza do próprio projeto. E, portanto, isso é uma marca que ficou bastante profunda. Ainda hoje sonho com episódios, pessoas, acontecimentos, facetas dessa minha participação. E é mesmo verdade. Uma coisa absolutamente extraordinária que me espanta a mim próprio, não é? Sonhar com coisa. E são as coisas boas, não é? Normalmente. Bom, uma das coisas boas que fizemos nesse período, eu entrei aqui em 96, portanto, naquele período, no final do governo de maioria do professor Cavaco Silva e do início de funções do governo do engenheiro Guterres, tinha sido recentemente lançado o programa Turismo Sério, portanto, no final, digamos assim, do período do governo, do último governo do professor Cavaco Silva. Ali o Dr. Calarrão é que foi incumbido dessa missão, difícil missão de, em pouquíssimo tempo, julgo por razões políticas nobres, lançar esse programa. Julgo que fez um esforço substancial, brutal, para que ele pudesse ganhar dinâmica e pudesse ter sucesso. Era um programa de cariz social ligado
ao tempo livre dos séniores, que quando mudou o governo e subiu ao poder o governo socialista, e pouquíssimo tempo depois do início do programa, levantou-se algum clamor público no sentido que que vão acabar com o programa, não é? Que saíram umas notícias por todo o lado que havia o risco de um novo governo acabar com o programa. Isto foi rapidamente, digamos, esclarecido, que o programa efetivamente não ia acabar, por decisão política, porque parecia, à vista da Armada, que tinha elevadas potencialidades e podia continuar, e aí eu fiquei com aquela situação típica de quem entra numa organização que desenvolve determinadas atividades, que é de, bom, a decisão política foi tomada, tudo bem, mas agora temos que tentar avaliar, digamos assim, as potencialidades do programa e a sua capacidade de poder persistir no tempo, durar no tempo e ter bons sucessos, bons êxitos, etc. E daí veio esta ideia de fazermos alguns estudos nestas áreas. E que me lembro, foram feitos dois. Este sobre a questão, digamos, do envelhecimento demográfico, sobre a questão dos mais velhos e o tempo livre, os séniores e o tempo livre. O outro estudo foi exatamente o estudo de impacto económico do programa, para provar às autoridades públicas, ao governo, que o investimento que era feito no programa era altamente rentável e que era recuperável por diversas vias, pela via fiscal e por outras vias, pela ocupação hoteleira, por um conjunto de aspectos. Realmente fez esse comprovativo que foi impactante junto do governo da altura e que permitiu que o programa viesse a se ingrar e a navegar a todo o pano durante aquele período, que era um período diferente do atual, um período onde não havia esta frição austeritária, não é? E, portanto, conseguíamos fazer algumas coisas que hoje em dia será muitíssimo mais difícil de fazer. De qualquer maneira, e pegando neste primeiro ponto, que é um ponto que é focado na introdução do professor Ribeiro Mendes, que foi a travagem às quatro rodas no que respeita ao programa do turismo sénior, e junto ao termalismo sénior igualmente, não é? Deve ter sido tudo travado. Portanto, é um efeito desta política geral da austeridade, mas que, muito provavelmente, se for bem estudada, não se justificaria, pelo menos com tanta dureza e com tanta ambição de contração da despesa, porque ela é recuperável amplamente pelos efeitos positivos que produz. Julgo que seria o momento, e não tendo aqui uma questão política só por razões da minha própria liberalidade do ponto de vista da palavra, seria a altura, tal qual como se fez quando mudou o governo do professor Aníbal Cavaco Silva para o governo do engenheiro Guterres, agora que mudou o governo, de convencer este governo que entrou em funções que seria bastante interessante repensar esta política no que respeita ao turismo sénior e ao termalismo sénior, para repor, sob a fórmula que for considerada conveniente, o programa com a dimensão que ele chegou a atingir. Julgo que chegámos aos 55 mil participantes, qualquer coisa à volta deste número. O Dr. Calarrão é que foi sempre o gestor deste programa, estou a olhar para ele, porque ele sabe os números melhor do que eu. Mas teve uma dimensão substancial e tinha realmente uma grande capacidade de impacto sobre um conjunto muito alargado de cidadãos. O que é que me suscitou mais interesse e mais espantação nesta obra que agora é apresentada? Coisas simples, no fundo, não é? Porque eu não sou especialista na área, não me vou meter na discussão da matéria da demografia. O aumento brutal das pessoas idosas, o aumento do peso das pessoas idosas na população portuguesa, não é? Vem aqui a referir. Entre 98 e 2014, suponho eu, ou 2013,
14, entre 98 e 2014, nós, o país viu surgir mais 500 mil pessoas idosas em comparação de 98 com 2014, atingindo um valor de 2 milhões de cidadãos. 2 milhões e pouco, talvez um pouco mais, é? Um pouco mais. O que é realmente um número numa população inferior a 10 milhões. Não, 2 milhões e 10 milhões e 400 mil, é? 10 milhões, que é o nosso número sempre de referência, é um peso muito pesado. E principalmente o crescimento em tão pouco tempo é muito substancial. Depois, coisas que são conhecidas, mas que vêm explícitas e bastante bem vincadas no âmbito do estudo, que é o aumento da esperança de vida, não é? Neste período curto, próximo da nossa própria vida, segundo a professora Valente Rosa, a esperança de vida aos 65 anos, sexos reunidos, passou de 17 para 19 anos. Entre 70 e 2013, a esperança de vida para os homens cresceu, a esperança de vida além dos 65 anos, cresceu de 12,2% para 17,2%, 5 pontos percentuais. E entre as mulheres, de 14,6%, de 14,6 anos para 20,6 anos. Ou seja, os homens vivem 65, em média, 65 mais 12,2 anos, viviam 65 mais 12,2 anos em 70, agora vivem 17,2 anos em 70, um aumento de 5 anos, não é? E as mulheres de 14,6 para 20,6. 20,6 anos além dos 65 anos é muito substancial, é muito alto, é um aumento da esperança de vida muito grande. Outra coisa que me surpreendeu, foi, embora já desconfiasse que assim fosse, mas surpreendeu-me que a maioria da população reformada tem menos de 65 anos. Ou seja, a média de idade de reforma é de 62,5 anos. É isso. A média de idade de reforma é de 62,5 anos. Quando a idade, digamos, de reforma, em termos formais, é de 66,2 anos. Portanto, isto é uma questão de política a sério, não é? E que está sempre, ainda assim, é pouco discutida do ponto de vista político. Do meu ponto de vista pessoal, isto não faz sentido, ou seja, faz sentido aproximar a idade da reforma à idade, digamos, formal em que legalmente se passa a ser reformado. Ou seja, isto quer dizer, não tendo estudado a matéria, certamente que há excesso de reformas antecipadas, não é? Um número excessivo de reformas antecipadas e, portanto, há aqui medidas de política que são um bocadinho a contraciclo, às vezes, dos programas políticos que nós sufragamos eleitoralmente. E este aspecto é um aspecto muito interessante. Outra coisa surpreendente para mim, foi o facto do estudo revelar que apenas 9% dos reformados continuam a exercer uma atividade profissional permanente. Perfeitamente surpreendente. É péssimo este indicador. As pessoas reformadas, aposentadas, ainda abaixo, em média, ainda abaixo dos 65 anos, não é verdade? Podem ter 50, está na casa dos 50, ou no início dos 60, só 9% é que têm uma atividade profissional permanente. Portanto, a maioria esmagadora, efetivamente, nunca mais tem qualquer atividade profissional. E apenas, ainda mais dramático, ainda mais
forte do ponto de vista realmente do dramatismo desta situação. É que apenas 2% declaram frequentar ou participar em ações de formação. Ou seja, ao contrário do que às vezes possa aparecer como uma realidade que resulta da promoção que se vai fazendo das universidades séniores e de outras iniciativas no terreno da formação e da participação dos séniores em atividades de educação e formação, outra minoria, só uma outra minoria de pessoas séniores é que tem atividade na área da formação ou da educação. Fica surpreendido, acho um indicador baixíssimo e quer dizer, perigosíssimo, até do ponto de vista social, do ponto de vista da conformação da sociedade face ao regime democrático e face, digamos assim, a um conjunto de obrigações que resultam do regime democrático. Outra surpreendente, que já foi amplamente divulgada, até por alguns artigos que saíram a propósito deste trabalho, e ainda bem, por antecipação, é o peso da televisão enquanto, digamos, instrumento, enquanto fruição de lazer da parte dos idosos. A conjugação destas duas realidades. Hoje, com muito mais peso que em 98, não é? Acho que em 98 esta questão era colocada, não é? Só não era colocada as questões relacionadas com a internet. Esta era colocada. Mas o peso é muitíssimo elevado e, portanto, não permite sequer que ficamos mergulhados nesta realidade. Quer dizer, à volta de 90%, um pouco mais de 90%, não é? Dos séniores têm como atividade de lazer, declaram como atividade de lazer, ver televisão. E somente 1% ir ao cinema. Somente 1% ir ao cinema. São as duas pontas, o máximo e o mínimo, não é? do resultado deste estudo. Ou seja, isto quer dizer que ir ao cinema, ir a uma sala de cinema, foi absolutamente descartado da vida das pessoas mais idosas. Deixou de existir no universo da vida dos cidadãos mais idosos. É uma coisa extraordinária. Impensável que isto possa acontecer. Ou seja, houve como que um recolhimento praticamente em massa, em bloco, dos cidadãos séniores, não é? Para a casa, amarrados a casa, a receber como receptáculos passivos de todo o divertimento e de toda a informação que é produzida pelos canais de televisão e por quem os domina, quer do ponto de vista da propriedade, quer do ponto de vista da edição. Ou seja, quem manda na nossa sociedade, ou pelo menos numa parte substancial da nossa sociedade, quem conforma a ideologia da nossa sociedade, são os proprietários dos grandes meios de comunicação e os editores que estão ao seu serviço. Devem ser para aí uns 25 ao nível nacional em Portugal, porque não são sequer os locutores de continuidade, só leem na prática aquilo que lhes é fornecido. Isto é um pouco assustador, do meu ponto de vista, porque envolve uma população grande, relativamente grande do conjunto da população portuguesa, são 2 milhões de cidadãos, que estão praticamente dependentes daquilo que lhes é fornecido e levado a casa pelo meio de comunicação televisão. A pergunta é agora esta: como sair desta trincheira, não é? É uma espécie de uma trincheira que foi, digamos assim, criada e na qual foram vertidos todos os cidadãos, se andarem pela coisa, estão hoje absolutamente dependentes da televisão, embora tenham grandes vantagens do ponto de vista da comunidade, da casa, no caso da casa, ou dos espaços públicos no qual se acolhem, mas que os retirou da rua, retirou do espaço público, retirou da participação em atividades em espaço aberto, retirou-os do desporto, retirou-os das atividades recreativas,
retirou-os das marchas, retirou-os de um conjunto de atividades que eram tradicionais até da atividade da antiga FNAT e depois do Inatel. Ou seja, aqui o Inatel perdeu. Ou seja, o Inatel perdeu no seu espaço específico de intervenção. Isto quer dizer que as atividades perdeu porque não tem suficiente força, nem lhe é dada suficiente força, nem ao Inatel, nem ao movimento associativo, em geral, que tem um grande peso e um grande papel, e desempenha um grande papel em Portugal, não tem suficiente força para contrariar esta corrente brutal dos grandes meios de comunicação. Como atenuar, pelo menos, esta realidade, penso que é a grande questão que se deve colocar no futuro às organizações que se dedicam à organização e gestão do tempo livre dos trabalhadores e, em particular, das pessoas mais idosas. Sem esquecer que, já agora, para assinalar uma efeméride futura, que no ano que vem, em 2016, passam 80 anos desde que passou a existir aquilo que hoje nós achamos uma banalidade, que são as férias pagas. Portanto, as férias pagas, o direito às férias pagas, só foi criado em 1936, por um governo da Frente Popular em França. Porque até aí não havia férias pagas. Não havia férias. Havia férias só para os aristocratas e para pessoas de posses, não é? Para fazer as suas férias. A maioria esmagadora dos cidadãos não tinham férias. E, portanto, só em 36, faz para o ano 80 anos, é que foi criado esse direito às férias pagas. Aquele mês de férias, ou aquele período de férias, a que todos os cidadãos têm direito. Foi há pouco tempo. Foi um direito conquistado há pouco tempo. E que julgo que valia a pena celebrar, tal e qual como este ano se celebra o 80º aniversário do Inatel. Por último, e para finalizar, para não vos amassar mais, queria dar uma palavra de apreço à professora Maria João Valente Rosa por este trabalho, que vem ao encontro de uma preocupação minha, antiga, que é, também uma coisa simples, é que sem estudos sobre a realidade concreta, específica, das diversas áreas sobre as quais nós queremos desenvolver políticas públicas, sem estudos, sem enquadramentos, sem estatística, não há política. Não é? Como dizem os franceses, sans chiffre, pas de politique. Se não conhecer a realidade, não é possível desenvolver políticas que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos e da satisfação do interesse público em geral e em particular de cada um daqueles que pode beneficiar dessas políticas públicas. Por isso, é necessário criar bases de dados, é necessário manter bases de dados atualizadas, é necessário, sobre temas específicos e áreas que são, digamos assim, de interesse público, trabalhar a estatística de uma forma sistemática em todas as áreas da atividade mais relevantes da nossa sociedade. Por isso, quer entidades privadas, quer entidades públicas, deviam de sempre cuidar mais deste aspecto, que é, digamos assim, um suporte fundamental para que o decisor político possa atuar de uma forma informada e no sentido mais favorável à defesa do interesse de todos, que é aquilo que é o dever de todo e qualquer governo. Muito obrigado pelo convite e até amanhã.